Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e a gente vai falar hoje sobre transformação cultural, digital, de EA, meio de tudo, né, Fabiana? E isso tudo com uma empresa que é muito conhecida, que é a Ford. E para isso hoje a gente trouxe o Djalma Briguente, que é Head de Tecnologia da Ford da América do Sul. Djalma, é um prazer te receber aqui no The Math. Obrigado, Fabiana, obrigado, Marcel. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da Ford aqui na região e falar da nossa jornada de TI de dados aqui na América do Sul. Legal, a gente sabe que a Ford dispensa apresentações como empresa, mas conta como é a atuação da Ford na América do Sul. Excelente. Bom, a gente fez um reposicionamento do nosso negócio aqui na região, né, alguns anos atrás, onde a gente passou a focar nos produtos onde a Ford é o forte da Ford, né? Então a gente foca, né, nas picapes, a gente tem toda a linha de picapes, nossa fortaleza, SUVs, produtos ícones como o Mustang, todo mundo conhece, claro, e produtos comerciais também. Nós temos a Van Transit, tanto Van quanto o Minibus, né, aqui na nossa região. Então esses produtos são campeões de mercado no mundo inteiro e é onde nós estamos nos focando aqui na nossa região. E com esse reposicionamento, né, a gente tem investido, a Ford vem investindo muito em tecnologia. Então, investindo em tecnologia no produto, no veículo conectado. Então, nossos produtos, nossos veículos hoje já saem conectados de fábrica, né, enviando informações do veículo. Claro, desde que o cliente, né, concordou em enviar essas informações. Para nós são mais de 200 mil veículos já na região que a gente tem recebendo informação, né, o tempo todo do veículo. Mas o investimento também na tecnologia, também na transformação digital do nosso negócio e muito ligado à experiência do cliente. Então, muito ligado em criar uma experiência de uso do veículo que seja diferenciada. Então, não só se preocupar com o momento da venda do veículo, mas durante todo o uso do veículo. E com isso, trazendo um pouco aí para o lado da TI, né, a gente teve uma mudança radical com essa transformação, com essa evolução do nosso negócio, né? Então, alguns anos atrás, a gente era uma TI que era muito de back-office. A gente estava ali ajudando o marketing, cuidando de RH, cuidando de finanças, muito na parte de trás do negócio, cuidando de sistemas legados, né? E com esse investimento em tecnologia e com esse foco na experiência do cliente, a gente foi chamado a estar ali na linha de frente com o cliente. Então, a Ford tem globalmente, né, um aplicativo que a gente chama Ford Pass. Então, é onde você tem o controle do veículo na sua mão. Abre o veículo, controla o ar-condicionado e tudo mais. Mas aqui na região a gente foi além. Então, nós criamos, o nosso time de tecnologia, né, criou uma solução para o agendamento de serviços online. Então, você, a partir do Ford Pass, acessa o aplicativo de qualquer horário, com toda a comodidade, né? Você vai lá, escolhe a concessionária que você já conhece, pode escolher o seu consultor, vai ver que dia está disponível, que horário, faz o agendamento e você tem aí a segurança. No dia que você for lá, ele vai estar lá te esperando, né, para receber no serviço. Então, a gente teve que passar a trabalhar nesse tipo de aplicativo que está lidando diretamente com o consumidor. Então, é muito diferente de lidar, né, com um aplicativo que o usuário é interno. Então, assim, o nível de exigência que a gente percebeu, né, de disponibilidade, de usabilidade, é como se a gente estivesse jogando numa outra liga, né? Isso puxou o desenvolvimento e o crescimento do nosso time de uma forma absurda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu mostra... Eu gostei da tua visão, da tua introdução, vamos dizer assim. Sabe aquela Ford que todo mundo conhecia, né? Que tem também seus ícones, né? Sim. Na minha geração, XR3 conversível, eu acabei de entregar a idade num nível absurdo agora, né? Mas já tinha outros ícones e aí, não, agora a gente vai movimentar, que a gente tá, né, nos carros grandes, nos utilitários e tudo mais. Mas agora a gente também não vai só olhar para carro, então tu entrou numa visão serviço, agregado. Esta visão é quase, eu tô falando, se a gente tivesse não falado que era Ford e tu pegar só essa parte do aplicativo, a gente poderia estar falando de uma startup. Sim. Mas só que assim, não era, quando tu começa essa migração, estamos falando de uma empresa que tinha algumas décadas só de Brasil. Né? A gente tinha mais de 100 anos no Brasil. Mais de 100 anos no Brasil quando começou. Então tá. Temos, né? Sim. É que não vamos falar que foi quem inventou o carro, senão vamos ficar... Mas temos mesmo no Brasil, a gente tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos, só de Brasil. Então... Como é que tu faz a base de dados? Porque trabalhar a fundação de dados para quando você começa do zero é muito fácil. Daí você vê as startups crescendo. Mas quando você não está começando do zero, você tem todo um legado, todo um histórico a ser tratado, você tem que pensar diferente. Como é que você faz... Como é que começa essa jornada? Excelente pergunta. E a jornada é bastante longa. E eu gostei da sua analogia que você fez aí
do aplicativo, que a gente podia estar falando de qualquer indústria, né? Eu acho que é essa a realidade que a gente vive hoje, né? É uma indústria, o ícone nosso principal produto é o veículo, mas a gente vai conquistar o cliente, vai ter a lealdade com a experiência que ele vai ter, né? E a experiência durante o uso, muito mais do que só na venda, e daqui a 3 anos, 2, 3 anos, 4 anos na próxima venda. E a comparação que o cliente faz é com a experiência que ele tem, usando todos os serviços digitais que ele está acostumado, né? Então, isso que puxou a gente super para frente. Então, poxa, voltando lá para trás, né, quando a gente estava só cuidando de legado, acho que e a gente começou a perceber essa necessidade, né, olhar para o mercado e ver como, fora da Ford, como estava se trabalhando diferente na TI, né? A primeira coisa que a gente fez, eu chamei lá de sair da caixinha, né? A gente era muito fechado, ainda mais num ambiente fabril. A gente olhava muito para nós mesmos e quando a gente buscava inspiração, a gente olhava para os Estados Unidos, para a corporação, para buscar alguma inspiração. E aí começamos um mantra com o time, né? Como é que a gente vai pensar fora da caixa se a gente vive aqui dentro da caixa? Não tem como, né? Então a gente começou a se abrir. Então, primeiro, começar a participar de congresso, participar de evento. Começamos a conversar com parceiros de tecnologia, trazer para cá, conversar com a gente, né? Para começar a refrescar a nossa cabeça. Peguei muito meu time de liderança, pessoas formadoras de opinião dentro do time de TI, saímos para visitar as empresas, para ver como é que eles estavam trabalhando. Então foi um começo de uma jornada, né, de refrescar a cabeça, de se abrir, né, para o que acontecia no mercado, e de buscar trabalhar igual ao mercado e não como a gente vinha fazendo sempre. E a gente está gravando aqui em 2025, quais foram os momentos chaves, assim, onde teve essa mudança de falar, putz, a gente precisa parar e a gente precisa olhar para os dados que a gente tem? Por onde vocês começaram? Tá bom. Eu acho que eu vou dividir atrás em três pedaços essa pergunta, porque acho que ela tem dimensões diferentes, né? Acho que ela, como a gente falou, começa com o veículo conectado, é uma fonte de dados extremamente importante para a gente, né? Então ele começa dentro de uma infraestrutura global, né, toda corporativa, mas trazendo informações. Um veículo tem dezenas de módulos, né, que operam o veículo, que estão mandando informação de como ele está operando, e isso vindo para a gente. Então, para a engenharia, tá, nesse caso não é a TI, né, mas você tem a engenharia, é uma fonte riquíssima de informação para você evoluir o produto, você fazer uma manutenção preventiva, né, ou você perceber tendências que antes de virar um problema, a gente pode talvez até fazer uma correção e enviar uma atualização para o carro over the air, e o carro se resolve sozinho. Então, esse é um caminho assim que tem uma oportunidade infinita. Tem uma outra que é uma combinação, né, de usar o dado do veículo para criar uma experiência diferente para o consumidor. E essa é uma que eu gosto muito, que é uma parceria, acho que desse contexto, mais a TI, né, tradicional, trabalhando em cima, que a gente chama de monitoramento preventivo inteligente. Então, sabe aquela luzinha do carro? Você está dirigindo, acendeu no painel, né, aquele ícone que você olha e fala, que será que é isso? É relevante, não é relevante? Né? Vou abrir o manual não vai fazer isso, vou esperar que ela apague sozinha, vou ligar para alguém. Bom, mas a gente foi além, que eu acho que esse que é o mais bacana. A gente colocou uma inteligência para ficar lendo essas informações. Quando é um caso muito crítico, e realmente pode gerar um problema, seu carro pode vir a parar, né? Essa informação, ela vai para o nosso call center, né? Já conecta com o nosso Salesforce, e aí, lógico, de novo, se você autorizou, né, entrar em contato, trazer esse dado, a gente entra em contato com você e fala, você tem um caso crítico, você precisa fazer isso, vamos agendar um serviço, ou já vamos parar, já vai em tal lugar. Então, aqui você conecta, né, o dado com uma inteligência artificial e uma experiência diferenciada para o cliente. Você fala, poxa, você tem uma paz de espírito, a Ford já aqui está cuidando de mim, está do lado de mim enquanto eu uso o carro. É um primeiro passo nessa experiência. Mas aí acho que indo mais para o seu lado de dados, né, isso aqui é muito globalizado, a experiência foi uma coisa local que nós criamos. A Ford investiu bastante, né, em dados, numa organização de dados de data e analytics, né, globalmente, mas estão trabalhando com os dados globais, tem problemas globais gigantes para resolver, e a prioridade para o time local normalmente é pequena, nunca chega a nossa vez, ou nunca traz tanto valor quanto algo que é corporativo, né? E aí nosso time percebeu essa oportunidade, né, ou essa necessidade aqui na nossa região de começar a trabalhar com dados aqui para a transformação do nosso negócio, né? Então, menos produto, veículo conectado, mas da nossa operação. E foi aí que a gente começou, né, dentro do time de TI, a montar um time pequeno, com um pouco de investimento. Começamos a aprender o que é o mundo de dados, né, que é muito diferente do TI tradicional, a gente não sabia.
E a gente falou, como é que a gente começa, né? A gente falou, poxa, vamos pegar casos de uso real, ao invés de a gente tentar, né, fazer um data lake de todo o universo de dados que eu tenho aqui na Ford. Que vira um projeto infinito nas empresas. Não acaba nunca, né? E a gente falou, poxa, onde é que tem uma oportunidade real? A gente tinha um tema de novo com o cliente, com agendamento de serviço, eram dados que nos interessavam. Então, vamos trabalhar aqui? Então a gente começou a criar esse data lake, né, de dados, começamos a aprender. Depois começamos a expandir para a parte de gestão de peças de reposição, que é super importante para a gente, é você ter a peça certa. Sim, até se você já sabe o problema, tu ter a peça antes do... Exato. Então aí falou, poxa, vamos começar, aqui é uma outra oportunidade que a gente tem, e assim a gente veio crescendo, né, nos últimos anos. A gente hoje, a gente tem mais ou menos uns 30 domínios de dados, mais de 100 tabelas hoje já refinadas, bonitinhas para ser usada para o negócio, mais de 400 usuários que acessam direto o Data Lake, né? E a gente vem crescendo ano a ano um pouquinho o time, o investimento, né, em parceiros como vocês, são parceiros nossos nesse desenvolvimento. E eu acredito muito no poder ter um caso de uso real que gere um valor real para o negócio, para servir de vitrine, para provocar o próximo caso, né? A gente virar uma bola de neve, eu acho. Para mim é uma área que nós vamos ainda crescer muito e gerar muito valor para o nosso negócio. A parte do dado, da estrutura que a Fabi te perguntou, para mim ficou claro, assim, vocês estão num caminho que até lembra um modelo meio by design ali de data mesh, né? Cada um com seu domínio, isso desenhado, não vamos trabalhar no que não precisa. Eu sei que não é só isso, né? Tem até todo um case de dicionarização que a gente conseguiu colocar, que foi super... Né? Ir atrás do que estava legado e organizar, mas... E para a parte cultural? Tá. Porque como é que tu faz para que... Tu trouxe alguns exemplos práticos, mas tem coisas mais enraizadas, principalmente, né, a gente brinca bastante quando está dando exemplos, aquela cultura de indústria mais fechada, cada um tem o seu, mas você falou de vários sistemas aqui que foram cross, quer dizer, você tem que ter, o carro sai, e daí vai para a concessionária, depois você tem o cara do agendamento, aí tem pós-venda, tem peças, quer dizer, são departamentos totalmente diferentes, né, no teu dia a dia. E isso tem a TI teve que não só ter uma mudança da sua cultura própria, mas ser agente de mudança cultural, foi mais ou menos por esse caminho? É bem por aí, eu acho que... Acho que, de novo, através dos casos de uso que a gente achou oportunidade que fazia sentido hoje resolver com data, né, a gente foi praticando. Então, e tem coisas bem díspares ali. O outro caso de uso que foi relevante para a gente é uma parte de geração que vocês foram chave com a gente. Geração de relatórios de impostos na Argentina. É um que a gente resolveu através de Data Lake. Então, não tem nada a ver com os outros dois aqui, mas é um domínio de negócio que é relevante. E a gente conseguiu... resolver uma dor de negócio, acho que esse é sempre o caminho, né? Tem uma dor de negócio e a gente usou dados para resolver essa dor de negócio. Hoje nós somos muito fortes agora, né, clientes, né, e com Salesforce conectado, e esse ano trabalhando muito dados de vendas e todo o planejamento de produção de indústria. Isso aqui para mim é um foundation que a gente está criando, que vai ser riquíssimo para minerar ouro, a gente fala depois de AI, né, que é o próximo passo. Né? Agora a gente está com essa fundação aqui ficando pronta, trabalhando com a maturidade, né, puxando Data Ops, puxando governança de dados, mas AI vem aí. Mas em termos de mudança cultural, acho que em TI passou por toda aquela jornada de aprendizado, né, a gente entender como funciona, a gente fez coisas que deu errado, não funcionou, voltamos atrás. Como negócio, acho que junto com o reposicionamento, a gente começou e aí como a Ford como toda aqui na região, né, um pouco de trazer o digital, a transformação digital. Então a gente fez uma jornada que a gente chamou de Digital Journey, que foi massiva para todos os empregados, foi o ano inteiro, tinha sessões para todo mundo assistir, participar, entender um pouco de metodologia ágil, entender de dados, todo aquele arcabouço. E foi talvez o primeiro passo. A partir daí, eu acho que começou a funcionar melhor, a gente decidiu fazer seguir essa jornada, mas ela mais focada. Então a gente pegar pessoas distribuídas no negócio que tinham interesses por dado, e aí cada um tinha que escolher um projeto, e aí você começava uma coisa mais prática, um pouco de teoria, de treinamento, uma mentoria, e isso está começando a dar resultado, né? A gente já está, acho que no 3º ano, a gente começou também a trazer mentoria de fora para ajudar, porque o primeiro foi, né, feito em casa, nós de TI ajudando, já não dava mais contas, cresceu, e eu começo a ver uma bola de neve
né, meio que de baixo para cima, começando a criar corpo. Então, esses que se formaram e participaram, já têm seus grupos de troca de informação, um ajuda o outro, muito conectados com o meu time de data, né, que adora estar ali junto, participar, incentivar. Eu vejo negócios começando a contratar pessoas e falar que era um cara com perfil de data para me ajudar aqui. Então, eu percebo essa rotação, treinamento dos estagiários, né, então, não só dos de TI, né, mas de toda a companhia, um pouco mais em dados. Então, acho que essa cultura de começar a pensar em dados, ela está começando a girar dentro da empresa. Djalma, olhando para toda essa... que é uma transformação muito grande, né, que vocês tiveram. O que você enxerga que na sua experiência foram os principais pontos de aprendizado e os ajustes que você sente que precisaram ser feitos ali? Eu acho, poxa vida, já aprendeu tanta coisa. Tinha muita resistência, por exemplo, ou sabe, essa sim. insegurança Eu acho que tem muito insegurança, muito desconhecimento, né? Eu acho que esse treinamento mais focado foi um aprendizado, ao invés de fazer massivo, acho que de pegar pessoas que já têm interesse e fazer prático, né? Ao invés de fazer algo que é muito mais awareness, né? Acho que não deu tanto fruto, acho que esse é um. Eu acho que a gente começou a experimentar com AI, acho que tem um caso bem legal para contar. A gente, também na nossa jornada de aprendizado, a gente ali falou, vamos ver o que é AI, que dá para fazer com AI, né? Tinha uma pessoa nova no time que queria mexer. A gente pegou um caso de um problema de negócio que é extremamente relevante para o business. Aí eu falei, poxa, vamos olhar isso daqui, será que a gente consegue ajudar, né? Aí o time trabalhou, explorou os dados, fez um modelinho, simulou, chegou em alguns resultados que estavam super interessantes, né? Aí a gente chamou o business para mostrar para ele o que a gente tinha chegado, e todo mundo ali falou, nós vamos surpreender o business. Bom, quem ficou surpreso foi a gente, porque quando a gente levou para o business, o business não estava com a cabeça, acho que ele não entendeu o que a gente tinha feito, né? Não conseguiu conectar o que era isso que a gente estava falando. E o principal, ele olhou os dados e falou, não, mas esses dados aqui não são bons. Vocês se basearam nisso daqui, isso aqui isso aqui não funciona. Por mais que a gente achasse que funcionasse, e talvez funcionasse, ele não tinha confiança no dado. Então, destruiu, a gente saiu dali todo mundo arrasado, né? Arrasado. Mas eu acho que lições daí, né, que a gente trouxe depois. Primeiro, bom, lógico, já devia fazer parte, né, mas engajar o negócio desde o começo, mas encontrar um negócio, né, eu gosto de falar de terreno fértil ali, né, que onde você vai explorar alguém que tem interesse, alguém que tem aptidão, que pensa um pouco já em dados, né, para você puxar. E o segundo, eu acho que os dados a gente tem que ter os dados, ou boa parte dos dados, né, e ele tem que confiar nos dados. Porque sem essa fundação, a gente vai gerar algo, por mais até que eu ainda hoje acredito que nós fizemos, funcionaria para o negócio, mas não tem como vender. Não, você não tem confiança na no base, próprio dado, ou no meu modelo que está prevendo alguma coisa, não prevê nada, né? Desculpa. Por favor. E tem um ponto também, né, que, como você mencionou no começo, a área de tecnologia, antes ela era uma área muito mais de suporte a todas as outras áreas. E hoje ela é uma área muito protagonista. Total. E digamos ali, a gasolina para o motor das áreas de negócio, né? Então, exige muito mais essa conexão. Então, isso que você está comentando, por exemplo, olhando para aprendizado, de se conectar antes com a área de negócio, né? Desde um primeiro momento, isso é uma mudança grande também que a gente percebe nas empresas, essa proximidade entre a área de tecnologia e as áreas de negócio. E como você enxerga essa ponte que tinha antes, que acho que antes talvez era muito maior, como que você vê isso hoje? Eu acho que no nosso caso a gente sempre teve uma ótima proximidade com o negócio. E eu acho que cada vez mais é mais relevante, né? Acho que o negócio olha para a gente para trazer sugestões, ele espera que a gente provoque, né? Às vezes eles não gostam, mas eles esperam que a gente provoque. Mas acho que a gente já tinha esse relacionamento e acho que a gente, acho que nesse caso, a gente superestimou o nosso relacionamento. A gente achou que a gente sabia o que estava resolvendo por eles. Eu entendo tanto do seu negócio que eu vou levar pronto aqui, né? Antes, e já vou ser proativo aqui, né? A gente foi demais. Mas essa proximidade, né? Conhecer o negócio e estar cada vez mais sentado junto, né? E trabalhando junto, porque principalmente com dados, né? A gente
Acho que isso também aprendi no começo com o time, mexendo nos dados. Bom, eu vou analisar os dados, mas ele não consegue interpretar, né, se você não conhece um pouco do contexto. Então, o que significa essa informação? Ou faz sentido isso que eu estou analisando, né? Então, essa necessidade é super importante. E eu acho que a gente está cada vez mais nesses nossos domínios que a gente está trabalhando, começando a especializar alguém do nosso time naquele pedaço. Ao invés de ele ser cross, né? Alguém que começa a entender mais de como é que funciona os dados de cliente, como é que funcionam mais os dados de peças aqui, como é que funcionam mais aqueles dados para poder interagir melhor com o negócio. Você falou de terreno fértil. Eu gosto, eu acho que a gente tem que achar... vencer as pequenas batalhas, né? Porque elas de vez em quando geram aquelas invejas do bem. Eu também quero. Isso é maravilhoso. Isso daí, exatamente. Foi assim que você começou o QA? Os seus primeiros projetos de ato foi atrás dos terrenos férteis? Então, o primeiro não foi, né? E aí trouxe O primeiro não foi, mas agora, então, o que nós estamos fazendo acho que ano passado a gente fez várias experimentações que já foram com algum resultado, mas foi muito experimento. Esse ano o meu foco, né, e foi justamente pegando, acho que esse aprendizado, eu falei com o time, esse ano eu quero pegar duas coisas que são relevantes para o negócio, onde a gente vê terreno fértil, onde a gente sabe que o parceiro de negócio ali tem apetite, vai entender o que a gente está querendo fazer, e eu estou com a fundação ou pronta ou quase pronta. Então, ao invés de eu trabalhar meio experimentando um monte de coisas pequenas, eu falei, vamos pegar deep dive aqui, vamos minerar esse assunto, vamos aprofundar aqui, porque eu acho que aqui tem muito valor para entregar. Então, estou nessa jornada, a gente está começando essas duas áreas, mas eu tenho uma expectativa extremamente alta de trazer muito valor. Eu acho que vão ser, se as coisas fluírem como eu imagino que podem fluir, talvez sejam os 2 primeiros grandes casos que vão abrir os olhos da organização e falar, poxa vida, aqui tem muito valor, quero mais. No DMF da semana passada, a gente conversou com o Dutra, que você conhece. Tá. E quando a gente perguntou para ele como é que começa, qual é o maior problema hoje das pessoas fazerem AI e não entregar valor? Falou, cara, porque não tem propósito. Não é um problema real. E aí, você tem faca e queijo na mão para sair fazendo um monte de coisa, aí na hora que você pegou um problema real que talvez não tivesse a maturidade do lado do usuário, tu volta para trás e fala, não, então vou fazer um deep dive em problemas para caminhar. E eu acho... Quando a gente fala, né, desse jeito mais didático, parece... Mas não é óbvio? Não tinha que ser sempre assim? Né? Só que não é, né? Não é assim que a gente está vendo o pessoal sai fazendo, põe ali e depois fala, não funciona. Claro, mas não adianta. Tinha como, né? Não tinha como. Porque vai atrás de uma coisa que ou não é um problema, ou o problema não existe, ou só precisa colocar em AI qualquer coisa, né, para sair. Mas você tem a faca e o queijo na mão para ir para o hype e não está indo. Eu acho que aí tem uma... Isso para mim mostra o que tu começou falando, que é a mudança de cultura. Tu mudou a cultura antes, porque senão agora você ia pro hype. Ia ser mais fácil, né? Total. E eu vejo muito isso no GenAI, eu acho, né? Acho que ainda mais, porque o AI ainda, acho que é mais focado, né? Mas o GenAI, o que eu faço, o que eu exploro e o que eu entrego, né? Com o GenAI. Então, acho que esse é um outro que está sendo super interessante de explorar. E com isso que vocês estão falando, né, a gente está falando, não adianta ir só pro hype, foi uma transformação e principalmente o que você comentou. Hoje vocês têm uma base sólida, uma fundação, que aí dá para você acelerar muito. Exato. Né? E como que foi esse processo e o que vocês estão fazendo? Porque quando a gente fala desse olhar para dados, é o que você tem que aculturar a empresa inteira, né? Como que foi esse processo, assim, em relação às áreas de negócio também? Capacitação mesmo? A parte de, por exemplo, cada área de negócio a gente sabe que tem uma maturidade e a gente já esbarrou em coisas, por exemplo, uma área do cliente que o cara está pensando nos disparos de e-mail, mas ele não está preocupado com a taxa de abertura, com o que está acontecendo, entendeu? Então, é um processo muito grande. Você falou que, assim, a área de TI foi muito fomentadora e impulsionadora desse movimento. Como vocês estão... E isso é uma coisa contínua, né? Não é uma coisa contínua, que você resolve. A gente está nessa jornada ainda, não é que a gente está lá, não. Acho que volta aquele ponto dos casos de uso, de achar o lugar para ali fazer funcionar e servir de espelho para os demais. A gente ainda não está lá com... A gente não transformou ainda a organização, ainda não é uma organização que está 100% data-driven, quero dados. A gente está nessa jornada. Mas quando você pega um caso de uso, então, você ensina...
a pessoa de negócio a fazer a análise do dado também? Você vai no ponto de como é que você tem que ler, como é que você faz perguntas para isso? Porque daí é num cenário específico? Ou tu está fazendo cursos abertos? Como é que tu está saindo da tua área com isso? Tá. Vamos ver se eu peguei aqui. Eu acho que a gente está no estágio ainda... primeiro, só de... Acho que ainda está no estágio de maturidade que talvez a gente não está onde você está querendo, talvez puxando aqui. Eu acho que só da gente democratizar esse dado, uniformizar esses dados, já é um baita avanço de onde a gente tinha. Então, a gente como região, para dar um exemplo, está trabalhando aqui em vendas, parece básico o que eu vendi na América do Sul inteira nesse mês. Não é básico. E parece super simples, mas não é, porque um país chama um produto de um jeito, outro país chama um produto de outro jeito, um governo manda a informação de um jeito, né? Então, para você trazer tudo isso, uniformizar, colocar ali, chamar, né, a gente está falando do Bronco aqui, então chamar o Bronco Esporte de Bronco Esporte em todos os países para sair um relatório consolidado, isso é uma coisa que a gente não tinha, está começando a ter. Então, é parte da fundação. Então, começando a ter um dashboard único em que o diretor de vendas regional pode ver essa informação consolidada agora, ele consegue e pode abrir por país, depois pode abrir por cidade, pode abrir por... Super básico, mas é complexo fazer isso, né? E chegar eu acho que essa é uma parte que é um pouco frustrante, né? Que a gente investe muito tempo para criar essa fundação, né? E a gente parece que agrega muito pouco valor até ter a fundação. Eu acho que agora que a gente está com a fundação começando, que a gente vai começar a extrair valor, porque ele vai me pedir uma coisa, está ali dentro no lake, está pronto. Alguém mais quer cruzar essa com aquela informação? Agora aqui está pronto. Tu vai começar agora aquela fase que a pessoa vai se fazer a segunda pergunta. Tu está entregando o dashboard, ele ainda não está se fazendo a segunda pergunta. Mas mas peraí, quando eu estou olhando aqui para a Argentina, a gente está... Qual é o tipo de cliente que está comprando? Porque de repente eu posso trazer pelo menos para o Rio Grande do Sul esse outro carro. É isso aí. Ele ainda não está se fazendo essa segunda pergunta. Acho que estamos começando a dar, né, a base para ele começar a criar essa pergunta. Eu acho que é... Mas você falou assim, quanto vendeu, isso é básico? Não é. Você quer... A gente traz muito banco aqui. Você quer saber qual é a pergunta mais difícil dos bancos responderem? Quantos clientes ativos você tem hoje? Se você fizer para 5 pessoas de áreas diferentes dentro do banco, eles vão te dar 5 respostas totalmente diferentes. E cada um deles sabe que a sua resposta está errada. Ou certa só sobre aquele ponto de vista daquela área. Exatamente. Né? Isso, né? Exatamente, com base nessa regra, como eu olho o dado, né? Tem uma parte, Djalma, do que você falou também, que é um trabalho com menos visibilidade quando você está construindo essa fundação. Então, é algo que vai impactar o usuário final depois que está pronto. Exato. E aí vai permitir fazer outras coisas, né? Então, nesse espaço de vendas, né, a gente olha... Então, você tem toda a parte de indústria, quanto que a gente vendeu, mas quanto que vendeu para o dealer, quanto que vendeu para o cliente final, quanto a gente produziu, quanto tem no estoque. Tem uma cadeia... A hora que a gente tiver isso tudo estruturado, agora, aí eu começo a pensar, bom, o que eu posso fazer com AI aqui em cima? Né? Agora eu tenho esses dados aqui de... não sei quantos anos aqui para trás, o que está acontecendo para frente. Então, a gente faz projeções, né? O time faz mas eu não tenho um AI ali ainda embutido. Então, imagina o poder que eu vou passar a ter a hora que isso aqui estiver realmente disponível. Então, aí, além da segunda pergunta, né? É onde eu espero minerar bastante aqui, né? Como é que eu vou gerar insights que o business nem imaginava que podia ter. Tu traz a resposta que ele nem pensou na pergunta. Que ele nem pensou, então eu tô louco para mexer nisso e o Foundation tá chegando lá. Falando nesse futuro, porque a gente fala um monte de AI aqui, então tem todos os elementos da AI que estão lá, são desafiadores, muda rápido e tudo mais. Só que a gente também tá falando, você tá numa indústria que tá mudando a sua posição de mercado, porque, né, antes, se a gente olha, primeiro era um artigo de hiperluxo, daí depois virou o sonho de consumo, depois o símbolo da liberdade, e agora, eu não sei se eu quero, mas se eu quero tem que ser meu lifestyle. Né? Poxa, perfeito. É uma indústria que está mudando. Você vai puxar um profissional agora, que ele tem que entrar nessa visão de TI, ele tem que entender que vai mudar de novo daqui a pouco, mas IA está mudando. Como é que se prepara as competências
do profissional que vai trabalhar a partir de agora na TI da indústria automotiva. Como é que você faz isso? É o desafio, acho que de todo mundo que está na TI, né? Acho que é o mesmo desafio. Mas aí ele precisa ter, aí começa a entrar um pouco acho que em soft skills, né? Poxa, vou usar essa tecnologia para quê? Para resolver um problema de negócio, porque esse é o nosso papel, né? A gente não está aqui pela tecnologia, vou endereçar um problema de negócio com tecnologia. Então ele vai precisar criar habilidades de resolver problema. Vai resolver problema, mas de que ponto de vista? Do ponto de vista do cliente, né? Não é o que ele acha que é um problema, ele então precisa de habilidade ou entender, ou ter a empatia de entender o cliente, seja o usuário, o cliente final, o que ele realmente está precisando, querendo fazer. Então é mais um soft skill, né? E para poder fazer isso ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que colaborar, porque ele não vai fazer isso sozinho. Então eu acho que, bom, e aí você vem na nossa área, como você trouxe, está tudo mudando o tempo todo, então se ele não tiver curiosidade, não tiver capacidade de aprender rápido, não tiver interesse em aprender, né? Aquele técnico que ele aprendeu já foi embora. Então acho que é um loop, né, que você tem que trazer para o profissional que é dessa área e buscar gente assim, né? Porque aí o conhecimento técnico ele vai seguir sempre se atualizando. E eu acho que fecha esse meu círculo aqui agora abraçando o GenAI, né, que é o novo elemento. Então, tem que usar o GenAI em tudo que você faz. Né? Você tem que aprender. O GenAI vai permear tudo isso daqui que você está trabalhando. Então, eu acho que é por aí o profissional que a gente está buscando e tentando formar dentro do nosso time. Djalma, nessa linha do que você falou agora, como você vê o futuro da área de tecnologia na indústria automotiva, olhando para essa parte do papel também da inteligência artificial no que deve acontecer? Qual que é a sua visão? Poxa vida, eu acho... Não vale falar dirigir o carro sozinho. Não, aí... Né, eu acho que o profissional da tecnologia, né, ele tem que abraçar o GenAI. Não tem como. Eu acho que em tudo que a gente faz, né? A gente tem incentivado muito isso nos processos de desenvolvimento de software, desde escrever uma user story, conversar com o usuário, documentar, mas gerar teste. Então, você é muito mais produtivo. Acho que mais que produtivo, você gera um produto de mais qualidade e mais padrão quando você está aplicando o GenAI. A gente tem um caso super legal com vocês, aplicando o GenAI dentro dos processos de dados. Então, dicionário de dados. Eu acho que esse né, ninguém gosta de fazer, ele é super importante, aí você escolhe onde você vai fazer, o negócio não quer fazer, sempre fica mais ou menos, depois ninguém usa porque não está bem feito, né? Então, trazendo o conceito do GenAI aí para dentro, a gente falou, poxa, será que o GenAI não me ajuda a fazer o dicionário de dados? E aí a gente fez uma experiência, né, e você puxando um set de dados, mais a definição, os nomes da tabela, etc. Ele gerou uma descrição de dado excelente. A gente levou para o business, eles falou, poxa, está melhor do que eu teria feito. E a gente pegou, então, esse piloto que a gente tinha feito em algumas tabelas e rodou para todas. Então, hoje a gente tem um dicionário de dados, mas maravilhoso em tudo e a gente faz em poucos minutos. Mas aí, acho que o mais importante não é em poucos minutos, né? Você tem um dicionário de dados bem feito, com qualidade. Aí, a partir disso, a gente pode fazer outras coisas. Então, a gente classifica dados PII, SPII, se é secreto, se não é, com o GenAI. Sim, ele vai ler a descrição. Tem alguém que conhece de verdade tudo, né? Exato, ele lê e a gente tem a assertividade de 100%. Legal. Então, eu vejo muito por aí. Seria sonhar muito, já que você tem os dados do uso dos carros e problemas, bom, por região, porque você sabe geograficamente onde eles estão rodando, na hora que você vai fazer a tropicalização de um veículo, por você conseguir fazer avaliar as características daquele veículo e já, talvez tenha essa peça do jeito que está vindo, seria interessante fazer uma alteração por causa da região, ou isso aqui nem precisa, porque o pessoal aqui não usa. Tipo, trazer um banco que aquece para o Brasil, desculpa, os chineses estão trazendo, ninguém vai usar. Aqui é quente. Então, você acha que isso é sonhar longe demais, já que você tem isso, ou é um horizonte possível? Não, acho que não é sonhar longe demais, não. Acho que é bastante possível. Né, você analisar o dado a gente tem. Eu acho que a grande dificuldade, tem tanto dado, né, e tem tanto potencial que por onde você começa, o que você faz. Mas essa é uma das linhas de exploração que a engenharia está fazendo. Então, o que eu estou usando aqui?
ou o que vem dando algum tipo de problema, e a engenharia faz isso. Isso aqui está acontecendo, é localizado, está acontecendo em tal lugar, né? Será que é um combustível daquela região que está causando algum tipo de problema? Então, esse é o tipo de análise que o time já faz hoje, consegue fazer. Isso é hoje já. Isso pode ser antes do carro chegar, né? Talvez dê esses problemas aqui, quer dizer, tu pode criar camadas em cima. Também. Putz, isso é bem legal. Isso vira input para o processo de engenharia do próximo veículo. Sim. Ou do que está vindo. E sabe o que foi legal que você comentou também? É que é isso, né? É um cuidado e é essa expansão do relacionamento da Ford com o cliente final. Porque muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu vou aceitar compartilhar os dados e tal. Como se com o celular para cima e para baixo a gente já não passasse absolutamente tudo do que a gente faz, né? E aqui é legal porque isso volta em benefício real e tangível para o cliente que está dirigindo. Perfeito. Ou seja uma manutenção preventiva, seja atualização, seja até a identificação disso. Achei legal isso que você falou. Será que é um problema nessa região? Será que é algo no combustível que está ocasionando aqui? Assim, isso é uma segurança enorme, né? Exato. E é o que a gente tem buscado, dar cada vez mais valor para isso, para que você queira ter, né? Você queira deixar o carro conectado e você perceba o valor do veículo conectado e como é diferente nesse caso. Você tem um Ford que ele é conectado, mas não é só conectado, né? Ele traz todas essas vantagens para você, todas essas experiências que você não tem numa outra marca. Então, quanto mais a gente conseguir criar experiências, quanto mais a gente cuidar de vocês, né? Mais a gente vai, acho que, buscar ou vai ter essa lealdade com o nosso produto, que você não vai encontrar em outra marca, não no veículo só, né, mas no conjunto. Desculpa, que eu ia falar assim, a diferença de, sei lá, 20 anos atrás, a gente tem que esperar o anúncio no rádio de recall de carro, de sei lá o que, para você falar, putz, o meu então eu tenho que levar, né? A gente estava no mesmo lugar, porque eu ia falar assim, quando a gente mostra, quando eu vou dar aula, aí a gente tem que começar a falar dos momentos do marketing. Marketing baseado em produto, marketing baseado, né? E hoje a gente está falando marketing baseado em intimidade, quer dizer, as marcas querem ser íntimas. E praticamente a Ford é uma indústria centenária. Aí tu fala, você praticamente deu um salto do marketing baseado em produto para o marketing de intimidade. Eu não vou, né? Eu tava ali, né? Compro o meu carro, o meu modelo, o meu Mustang, o meu, né? O blog, eu lembro que teve uma primeira vez que eu tive um aluno da Ford em 2000 Nossa, acho que 2014. E ele, professor, você está falando, mas se eu entro no site, só está falando da Ford no blog da Ford. Tá baseado em produto. E mas você acabou de falar hoje, não, a pessoa tem que ver o valor, porque a gente quer antecipar. Se for dar problema, eu não quero que a peça não esteja lá. Exatamente. Ele tem que ver, eu quero que ele mude, porque ele quer, talvez daqui a pouco você vai vender o carro, não esquece de emplacar, porque é argumento de venda para o cara que quer repassar o carro dele também. Então, exatamente. É quase esse salto. Vamos lá, tu tá capitaneando principalmente a parte de data e a parte da visão local dessa transformação. Isso. Qual que é o teu indicador de sucesso do teu dia a dia? Não tô falando do OPEX só. Claro, o tempo que fica de pé o sistema. Não essa parte. Não, isso é básico, isso é básico, isso aí é fundação. O que tu olha no final do mês e fala assim, tá legal, atingimos. Cara, pra mim acho que quando a gente está fazendo algo relevante para o negócio. Quando eu realmente estou fazendo algo, entregando alguma coisa que faz a diferença para o nosso negócio. Não estou trabalhando ali para manter o servidor em pé, ou estou fazendo aquelas 25 melhorias que o cara listou, que de 2 cliques eu faço mas eu realmente entrego algo de valor para o negócio. Então, quando a gente gerou esse aplicativo Agenda Ford, de relacionamento, de agendamento de serviço, a gente segue evoluindo. Pois quando eu vejo o que a gente fez, e o destaque isso está ganhando, então achei que é orgulho do nosso time, né? Foi criado aqui no Brasil, pensado no Brasil, a gente já levou para toda a América do Sul e a corporação gostou, então a gente já lançou, saímos da nossa região, a gente lançou em Tailândia, Vietnã, Filipinas, a mesma solução. Então, pela primeira vez, um produto de tecnologia do time de TI aqui da nossa região foi para fora. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, né, uma coisa que aí eu falo, poxa, isso aqui é 10. E eu acho que tem uma outra perninha aqui que é super importante. Quando eu faço isso, né, com um time que está motivado, um time que é curioso, gosta de aprender, né, e está feliz fazendo o que está fazendo, acho que aí é sucesso, né, a combinação das duas coisas. Nossa, que papo incrível. Pena que a gente tem que encerrar, porque senão seguiríamos.
Djalma, quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Do The Math. É um prazer te receber e que, assim, obrigado. Que aula, quanta informação legal para quem está em empresa, para quem tem esses desafios dessa transformação, tanta coisa bacana que você compartilhou com a gente, então quero te agradecer muito por obrigado você de novo pelo convite, para poder contar essa nossa história. E pela parceria. Eu tenho certeza que o pessoal gostou. Onde é que eles continuam te acompanhando nas redes para saber novidades, com que coisa está produzindo? Acho que no LinkedIn, acho que podemos colocar aí meu LinkedIn ali e acompanhar o que a gente tem feito, o que a Ford tem feito aí para frente. Valeu. Você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, vai lá, Triplo C, curte, compartilha e comenta, ajuda a gente pra caramba. Se tiver no Spotify, principalmente, dá 5 estrelinhas lá pra gente, vai? Ajuda muito das 5 estrelinhas. Tenho certeza que você teve insight, então vai lá, 5 estrelinhas. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Obrigada.